Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre mecanismos de segurança coletiva, o que eles são, quais as suas principais características e por que eles importam no sistema internacional, qual o seu impacto, na verdade, e um pouquinho da evolução histórica desses mecanismos. Bom pessoal, quem trabalha com segurança internacional, geopolítica, relações internacionais, provavelmente em algum momento já se deparou com o termo segurança coletiva, né? Esse é um termo que é utilizado, mas às vezes não é muito bem explicado, não se desenvolve muito quais as suas consequências, principalmente quais são as suas características. E o nosso vídeo de hoje busca mais ou menos apresentar essa realidade, né? Trazer um pouco da discussão desse conceito de segurança coletiva, entender, verificar quais são mecanismos que a gente pode chamar de mecanismos de segurança coletiva ou não, né? A depender das características, sendo que tendencialmente a gente acaba utilizando esse termo para falar de outras coisas, né? De outras questões que nem sempre se encaixam certinho no conceito de segurança coletiva. Os mecanismos, né, o próprio termo que surge, né, mecanismos, instrumentos, organismos, apresentam uma questão bem interessante sobre a questão da segurança coletiva. Ela geralmente é trabalhada a partir da perspectiva do direito internacional público. E essa é uma característica muito interessante, porque como que a gente fala, né, por que a gente usa esse termo mecanismos? Geralmente o termo mecanismos ou instrumentos são termos que a gente acaba utilizando de uma forma ou de outra para nos referir a tratados internacionais, alianças internacionais ou ainda organismos internacionais que acabam de uma forma ou de outra atuando na relação coletiva de um grupo de países com relação à sua própria segurança. Nesse caminho, digamos assim, até chegar lá, claro que há todo um processo. E a gente até pode se questionar se alguns mecanismos que a gente chama de mecanismos de segurança coletiva são, e alguns outros que não levam essa pecha, digamos assim, podem ou não ser considerados mecanismos de segurança coletiva. Bom, a ideia de um mecanismo de segurança prevê justamente essa correlação, essa cooperação entre dois países ou mais, tendo em busca, de uma forma ou de outra, a lógica da automanutenção. Essa lógica da automanutenção ela é muito importante para a discussão dentro de segurança internacional, já que os estados, dentro da lógica da segurança internacional, né, eles acabam, de uma forma ou de outra, dando uma ênfase cada vez maior à manutenção da sua existência. A gente fez um vídeo muito tempo atrás, bem lá no comecinho do canal, aqui, vou tentar linkar, eu sei que eu sempre prometo isso, mas eu vou tentar fazer isso, de colocar aqui o card, em que a gente falou de um dos elementos que dá um pouco essa ideia de automanutenção, que é a própria ideia de razão de Estado, ou seja, ter uma certa racionalidade ao gerir o Estado, né, a ver as coisas como se você fosse o Estado e não a partir de pressupostos particulares, de pressupostos seus como indivíduo ou como grupo político. Na verdade, é isso que já o Maquiavel falava lá atrás, quando ele dizia que a política não é nem moral nem imoral, ela é amoral. Por quê? Na perspectiva do Maquiavel, o príncipe ele não pode se pautar justamente nesses pressupostos particulares, nesses pressupostos privados, seja dele, seja de um grupo, porque ele tinha que pensar a partir da perspectiva do Estado, e não de si e não do seu grupo político. Então ele não pode utilizar as regras morais da época do Maquiavel, por exemplo, pensando a partir da lógica da Igreja Católica, que era muito influente nos estados da Península Itálica daquele período, ou ainda na lógica dinástica, que é um outro fenômeno daquele período que a gente geralmente passa meio batido, né? Ou seja, a expansão da dinastia, e não necessariamente daquele território, né? O desenvolvimento daquele território. Então essa lógica moral, ela acaba de uma forma ou de outra desviando os estados da lógica da sua automanutenção, porque eles podem, de uma forma ou de outra, se colocar em situações que acabam sendo prejudiciais para eles no longo prazo. Por isso que a gente fala que Maquiavel é um dos primeiros filósofos modernos, né? Ou seja, esse processo de autoconsciência do Estado, de afastar os interesses privados ou de um grupo pequeno da atuação do Estado e a sua institucionalização, digamos assim, que é um fenômeno também bem importante, bem relevante para a gente analisar.
Tá, e o que isso tem a ver com segurança coletiva? Na verdade, isso tem tudo a ver, porque é nesse período justamente que a gente vai começar a ver os primeiros mecanismos ou a adoção dos primeiros métodos e práticas de segurança coletiva. Afinal de contas, logo depois desse período do Maquiavel, já no começo do século XVII, a gente tem a Guerra dos 30 Anos, um conflito que passou de um conflito religioso para um conflito político, justamente a partir do momento em que a França, que era governada pelo cardeal de Richelieu, que era um príncipe da igreja, falou assim: nós vamos apoiar não os católicos, nós vamos apoiar os protestantes da Suécia, pois eles são os únicos capazes de evitar que a gente fique cercado pela Holanda, pela Espanha, pela Alemanha, pela Áustria, na dominação da dinastia Habsburgo. Então aí a gente percebe justamente essa lógica de automanutenção e uma estratégia que começa a delinear essa ideia de segurança coletiva. Ou seja, eu vou apoiar um inimigo meu a partir dessa lógica, né, da segurança coletiva, porque ele vai me ajudar a eliminar uma potencial ameaça ou um risco à existência do meu país. A minha automanutenção. Claro que a gente não pode fazer análises atemporais, né, ou diacrônicas ou anacrônicas, né? A gente não pode falar que hoje a gente vive no mesmo mundo que vivia o cardeal de Richelieu, por exemplo, há muito tempo atrás. Mas a gente pode pegar essa ideia dos países se ajudando para construir de uma forma ou de outra leituras a respeito das ameaças e buscando a sua automanutenção para identificar de uma forma ou de outra esses mecanismos, essas práticas de conduta que os países vão estabelecer entre si, buscando, de uma forma ou de outra, eliminar ameaças e riscos à sua própria existência. Assim que esses mecanismos, né, que podem ser a diplomacia, podem ser tratados, como é o caso da OTAN, alianças militares, né, como é o caso da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OCX, a Organização de Cooperação de Xangai, que a gente fala muito pouco e também é muito importante para a gente analisar. Esses mecanismos podem ser desde práticas diplomáticas, como era a época do período lá do Richelieu, em que um país assinava, né, acordos. A gente tem todo um período muito bem trabalhado pelo Michel Foucault no Segurança, Território e População, um período justamente em que a grande missão de todas as potências lá da Europa, né, nomeadamente, né, a Espanha, a França, a Inglaterra, a Áustria, a Suécia, posteriormente a Prússia e a Rússia, era evitar que alguma delas, de uma forma ou de outra, acabasse unificando a Alemanha, né, tendo como objetivo principal evitar essa unificação por alguma dessas outras potências. Esse aspecto é um aspecto bem importante porque ele levanta a questão da diplomacia como segurança coletiva, né? Vários tratados e várias alianças, a Santa Aliança, a Tríplice Aliança aqui na América do Sul, vão ser mecanismos de segurança coletiva porque vão ser tratados, né, pactos conjuntos entre os países para eliminar uma ameaça percebida. No caso da Tríplice Aliança, é uma percepção de que o Paraguai poderia ser uma ameaça para a Argentina, para o Brasil, para o Uruguai, principalmente com relação à sua integridade territorial e a utilização das Forças Armadas, então, para eliminar o governo paraguaio e a população paraguaia como um todo, ou em grande parte naquele período, para evitar que o Paraguai fosse uma fonte de instabilidade e ameaçasse principalmente a perda de territórios desses países na bacia do Rio da Prata. Bom, diante de todas essas realidades, né, quais são as funções dos mecanismos de segurança coletiva? Bom, dentro das perspectivas, né, seja diplomacia, sejam organismos como a OTAN, seja a ONU mesmo, a Organização das Nações Unidas, enquanto um grande, mega mecanismo de segurança coletiva, a gente pode falar que existem três principais funções que eles acabam cumprindo de uma forma ou de outra, seja, né, a partir de um mecanismo mais formal, seja a partir de uma prática mais cotidiana. O primeiro é controlar os conflitos armados, ou seja, esses mecanismos de segurança coletiva, o que eles visam na realidade é desenvolver práticas a partir dos quais tanto o início dos conflitos
não se dará, né? Há uma tentativa de evitar que esses conflitos se iniciem e, portanto, adota-se mecanismos diplomáticos, econômicos, enfim, para evitar a eclosão de conflitos violentos, mas também que, em havendo esses conflitos, os efeitos das batalhas, da guerra, enfim, não se espalhem para outros territórios, para outros países, para outras regiões. Né? Da mesma forma como lá na Guerra dos 30 Anos, né, e a partir do Tratado de Westfália, a gente enxerga nesses mecanismos de segurança coletiva a tentativa de uma certa despolitização. A gente vê uma tentativa de aplicar uma certa racionalidade dos custos econômicos, principalmente da guerra. Nesse sentido, que a Organização Mundial do Comércio ela pode ser observada também como uma forma, né, um mecanismo de solução de controvérsia não bélico, né, tentando despolitizar a questão comercial, trazendo as suas diversas consequências, né, investindo no neoliberalismo como filosofia de manutenção do sistema internacional, mas principalmente afastando as disputas comerciais do âmbito político, coisa que desde o governo Trump a gente já não observa com tanta ênfase devido a essa lógica de guerra comercial. Até o próprio nome traz um pouco essa noção. A segunda função dos mecanismos de segurança coletiva é o estabelecimento de normas para minimizar os efeitos da guerra. Então, há uma tentativa de expandir a jurisprudência, seja por meio de tratados, organismos internacionais ou outras atividades, de forma a circunscrever cada vez mais o uso de artefatos bélicos, os meios de instrumentalização, né, militar, e assim poder, de uma forma ou de outra, parear a capacidade de cada Estado de acordo com as suas capacidades jurídicas. Esse aspecto é um aspecto um pouquinho mais traiçoeiro, porque alguns mecanismos, né, algumas tentativas, digamos assim, de minimizar os efeitos do conflito podem parecer a imposição de um status quo. Mas aí a gente tem, né, ou seja, manutenção da ordem como ela está. Mas aí a gente tem uma característica fundamental dos mecanismos de segurança coletiva. Eles servem, de fato, para a manutenção do status quo. Quando a gente observa, por exemplo, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, a gente observa ali uma tentativa de manter a posse de armas nucleares naquele momento, né? Seja lá na década de 60, década de 70 ou nos anos 90, né? Impedindo que outros países acabem, de uma forma ou de outra, adquirindo essa capacidade bélica. A gente pode dizer, então, que ao tentar estabelecer normas para minimizar os efeitos dos conflitos, esses mecanismos de segurança coletiva, são defensores ou tentativas de manter, por meios jurídicos, o status quo. A última função dos mecanismos de segurança coletiva é a atuação direta contra transgressores da norma. Então, se eu tenho uma tentativa de manter o status quo, nenhum país pode, de uma forma ou de outra, transgredir as regras de funcionamento como elas já estão estabelecidas. É isso que as potências faziam lá depois de Westfália até a unificação da Alemanha em 1871. Ou seja, sempre que uma delas tentava transgredir a norma, unificando a Alemanha sob a sua capacidade, as outras potências atuavam em conjunto, independentemente de quem fosse, para evitar essa unificação da Alemanha. Esse é um aspecto interessante, porque a partir do momento que a Prússia consegue unificar a Alemanha, esse equilíbrio europeu, que o Henry Kissinger trabalha muito lá, seja no Diplomacia, né, que é um clássico dele, seja no último livro dele chamado A Ordem Mundial, né, World Order, a gente vai ter, então, de uma forma ou de outra, esse combate aos transgressores da norma. Ou seja, a criação de mecanismos juridicamente constituídos ou métodos através do uso da violência ou sanções econômicas também que sejam normativamente válidas, né? Ou seja, garantidas por esse sistema, por essa arquitetura jurídica de segurança contra esses estados considerados transgressores, né? A gente pode pensar que é a tentativa da criação de uma comunidade de nações de bem, digamos assim, né? Que seriam os cidadãos de bem do sistema internacional, que na verdade são as Nações Unidas contra o eixo, que a gente usa até hoje esse termo. Lembrando, a gente já falou disso aqui no canal, que as Nações Unidas elas foram inicialmente um mecanismo militar, né, depois que elas se tornaram um organismo internacional.
Bom, para que essas funções, de uma forma ou de outra, tenham efeito, torna-se necessária a organização de alguns aspectos na manutenção dessa ordem. É necessário estabelecer um corpo técnico jurídico que esteja constantemente dedicado ao fortalecimento, né, ao fornecimento do apoio de recomendações para ações dos Estados, ou seja, uma burocracia internacional, num Tribunal Penal Internacional, numa Organização das Nações Unidas ou em outros mecanismos. A capacidade de manutenção da legitimidade da ordem entre os seus membros, não tanto para aqueles que seguem as normas, mas principalmente para aqueles que transgridem as regras do jogo. E, por fim, a aplicação de regras pragmáticas de organização, ou seja, a desmoralização do sistema internacional na lógica do Maquiavel, né? A professora Christiane Leidler, ela tem um texto bem interessante a respeito desse tema, em que ela fala que a evolução, né, a criação, na verdade, das estruturas de segurança coletiva leva ao desenvolvimento daquela hierarquia de poder que eu falei, né, da questão do status quo. Ela vai dizer que já desde as propostas do século XIX, a segurança, ou seja, né, naquele equilíbrio que tentava se estabelecer primeiro depois de Westfália, depois da tentativa napoleônica de unificar a Europa, então já desde lá do século XIX, no período pós-napoleônico, a segurança coletiva previa uma desigualdade estrutural, já que o mundo tornou-se definitivamente dividido entre as nações que determinavam os destinos da humanidade e aquelas que, sem poder resistir aos impactos da industrialização e do domínio colonial, de uma forma ou de outra perdiam a sua autonomia, mesmo quando lhes foi permitido manter um governo formal. Por que essa lógica é uma lógica importante? Porque a gente está observando muitos analistas ocidentais falando o fim do Império Americano, o fim do consenso de Washington, como disse o CEO do Eurasia Group recentemente, né, falando que não há mais consenso de Washington, não há mais normas legais, a gente não tem mais, de uma forma ou de outra, a ordem liberal internacional organizada agora, né? Mas porque esses mecanismos de segurança coletiva, de uma forma ou de outra, eles funcionam em períodos de certa estabilidade hegemônica. E aí a gente tem que observar se a gente já não tem hoje as sementes daquilo que depois vai se tornar, de uma forma ou de outra, o mecanismo de segurança coletiva do período pós-pandemia, que acelerou aí muitos processos geopolíticos do mundo. Tá bom, gente? Esse vídeo foi um pouquinho mais compacto, com um pouquinho mais de informação, mas um pouco mais rápido. Falem aí se vocês estão gostando dos nossos vídeos, se vocês têm dicas, se vocês têm sugestões de temas. A gente já tá adorando os comentários que a gente está recebendo. E se vocês gostam mais que a gente fale sobre notícias, se vocês gostam que a gente comente coisas que acabaram de acontecer, ou vídeos como esse que tratam de temas um pouquinho mais conceituais. Beleza, gente? Obrigado e bom final de semana.